Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Bons tempos! Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais e é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então, valeu! Observação: este livro é o 10º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Um dos nossos monitores, o Sr. Healy, contou que quando ele fez a excursão à fazenda Mãos à Obra, em sua época de escola, um garoto chamado Frank topou com a cabana do Silas Unha Grande. E depois do que viu, o tal Frank nunca mais foi o mesmo. Quem nunca tinha ouvido falar do Silas Unha Grande antes, agora sabia tudo sobre ele. A história se espalhou como fogo em mato seco. Na boa, achei essa coisa toda do Silas Unha Grande bem perturbadora. Posso garantir que se alguém tivesse me falado de um lavrador pirado rondando a fazenda Mãos à Obra, eu ia preferir 1000 vezes ficar em casa e encarar o papai. Depois de descarregarmos o ônibus, levamos as coisas até o alojamento principal. Era um chalé gigantesco com mesas enormes de madeira maciça. A responsável pela excursão era a senhora Graziano, e quando todos se sentaram, ela anunciou as regras do acampamento. Tinha um monte de recomendações a serem seguidas. A principal, segundo ela, era que os meninos e as meninas não podiam entrar nos chalés uns dos outros, sob hipótese alguma. A senhora Graziano falou que era seu 19º ano na fazenda Mãos à Obra e que ela não ia tolerar nenhum tipo de mau comportamento. Em seguida, ela falou para os monitores revistarem as malas para ver se alguém estava escondendo dispositivos eletrônicos ou guloseimas. Alguns de nós foram pegos com coisas nas malas. Mike Berros tinha um pacote de balas de goma na mochila e Duane Higgs contrabandeava um cookie de chocolate gigante. Fiquei aliviado por ter deixado os chocolates em casa, porém temia que os monitores confiscassem meus lencinhos umedecidos. Mas quando o Sr. Jones deu a primeira cheirada na minha bolsa, logo desistiu de continuar fuçando lá dentro. Então fomos almoçar. O cardápio era salsicha, feijão e pimentão recheado. Não havia opções extras. Se a pessoa não gostasse de nada daquilo, azar. Depois do almoço, os monitores mandaram todo mundo raspar os pratos com as sobras e jogar numa panela. Nem encostei no pimentão recheado, daí joguei a coisa toda lá dentro. Perguntei para o Sr. Healy por que as sobras eram colocadas numa panela e não na lata de lixo. Ele explicou que na fazenda Mãos à Obra nenhum alimento era desperdiçado e que a sobra daquela refeição ia ser aproveitada no ensopado, servido na próxima. Ele contou que na época dele de escola já se usava aquela mesma panela na fazenda Mãos à Obra. Ou seja, ainda podem ter sobras de 30 anos atrás naquela coisa. Depois do almoço, a senhora Graziano e as monitoras levaram as meninas para os chalés delas, que ficavam do outro lado do acampamento. A mamãe até quis se oferecer como monitora voluntária de última hora, mas não achou uma boa ideia deixar o Manny com o Roderick e o vovô. Isso é uma pena, porque ela poderia me passar umas informações em primeira mão, lá do território das meninas. Sem a chance com a Lauren, mas a Chloe acha que você tem um bumbum bonito. Valeu, mãe. Os meninos ficaram no refeitório para confirmar a disposição nos chalés. A maioria dos grupos era formada por quem já andava junto na escola, mas sempre parecia ter pelo menos um meio deslocado. O pessoal da escola deve ter dividido a turma dos bagunceiros, para não ter mais de um deles no mesmo chalé. O único grupo que ficou com mais de um bagunceiro foi do Sr. Nose. Mas o Sr. Nuse trabalha como carcereiro, então deve saber muito bem como lidar com a situação. Como me inscrevi de última hora, fui colocado no grupo dos sem turma, em que também estava o Hawley. Fiquei contente por estar no mesmo grupo do Hawley, mas não gostei nem um pouco de saber que o pai dele era o monitor. O Sr. Jefferson nunca foi um grande fã meu. Além disso, a ideia de dividir um chalé com ele por uma semana não era nada animadora. Logo de cara deu para ver que quem usou o chalé antes de nós não se deu o trabalho de limpar nada. Um menino do meu grupo, Julian Tribble, parecia apavorado com a situação. O queixo dele começou a tremer assim que passou pela porta. Fiquei meio surpreso por Julian estar participando da excursão, pois acho que ele nunca deve ter passado nenhuma noite longe dos pais. Julian sempre foi o garoto que fazia escândalo todos os dias na entrada da escola. Uma vez no 2º ano, ele se agarrou com tanta força à mãe, que a vice-diretora precisou separar os dois.
Pensei que a ideia de ir na excursão tinha sido do próprio Julian. Daí lembrei da cena que vi na escola de manhã. Parece que a mãe do garoto armou uma cilada para ele. Todo mundo começou a arrumar as camas, e foi nessa hora que eu entendi por que as malas deles eram tão grandes. Pensei que os beliches iam ter roupas de cama, mas isso era esperar demais de um lugar como aquele. A coisa mais próxima de um travesseiro era minha blusa, que aliás estava com o cheiro do sanduíche do Roderick. Foi difícil encontrar um colchão sem alguma mancha esquisita. Escolhi uma cama de cima para não correr o risco de dormir debaixo do Julian, e descobri da pior maneira que ele ainda faz xixi na cama. Infelizmente, quem pegou a cama de baixo foi o Sr. Jefferson. Ou seja, eu ia dividir o beliche com o pai do Hawley. Depois de ajeitar nossas coisas no chalé, fomos até a área de atividades fazer umas dinâmicas de grupo. A primeira delas foi um exercício de confiança, em que alguém se joga de costas e os outros precisam segurar. Acho que a ideia era mostrar que num grupo temos que cuidar um dos outros. Mas quando Jordan Lake se jogou, a gente ainda estava se organizando. O Sr. Jefferson ensinou um jeito de criar uma rede de segurança. Formamos 2 filas, uma de frente para a outra, segurando nos braços um dos outros. Então, quando Jeffrey Swenson subiu na plataforma, a gente supôs estar super preparado para aquela queda. Mas Jeffrey é meio grandinho. O peso dele fez as pernas do Hawley e do Garrett Graham cederem, e eles deram uma baita trombada um no outro. O Garrett perdeu um dente da frente. Então todo mundo se agachou e começou a procurar pelo chão. Daí o Emílio Mendonça encontrou o dente na testa do Hawley. O Sr. Jefferson mandou Emílio ir correndo atrás da enfermeira, que trouxe para o Garrett um pano molhado para estancar o sangramento. Só que o dente estava tão encravado na testa do Hawley que ela não conseguiu tirar. O Sr. Jefferson ligou para a esposa de buscar o Hawley e levá-lo para cuidar do ferimento. Só não sei se ela acabou levando ele no médico ou no dentista, porque não faço ideia do que seria melhor numa situação dessa. Por isso o Sr. Jefferson acabou como monitor de um bando de moleques, e nenhum deles era seu filho. Ele tentou um monte de exercícios para nos ensinar a trabalhar em equipe, mas isso só mostrou o quanto a gente era péssimo nisso. Fizemos uma atividade chamada Brigada do Balde, em que formamos uma fila para passar água de mão em mão, do rio até nosso chalé. O primeiro sujeito enchia o balde, depois despejava a água no balde do seguinte, e assim por diante. Mas derrubamos tanta água ao longo do caminho que lá no chalé não chegou quase nada para pôr na tina de metal que a gente precisava encher. Percebemos que se a gente quisesse terminar aquela atividade, era melhor arrumar outro jeito de encher a tina. Então torcemos nossas camisetas suadas. Depois teve um exercício em que a gente percorria obstáculos, com os pulsos amarrados uns nos outros. Mas em termos de aptidão física, nosso grupo era um desastre. Quando o percurso de cordas acabou, continuamos com as amarras, pois os nós estavam fortes demais e não conseguimos desatar. Isso não foi nada bom, já que o Timothy Ames precisou usar o banheiro. No fim do dia estávamos morrendo de cansaço e quase nem acreditei quando o Sr. Jefferson anunciou nosso jantar. Tinha hambúrguer de frango, espiga de milho e ensopado. Claro que eu não quis nem saber do ensopado. Fiquei orgulhoso dessa decisão quando vi o Jordan tirar um pastel inteiro de dentro da tigela. Vai saber de quando era aquilo. Depois voltamos ao chalé. O Sr. Jefferson falou que, como havíamos andado no mato, era melhor verificar se ninguém estava com carrapatos. Cada um era responsável por olhar aquele com quem dividia o beliche. Então eu ia ter que examinar o Sr. Jefferson. Mas o Sr. Jefferson tem um cabelão, e eu não ia ficar fuçando na cabeça dele. Eu podia encontrar uma colônia de carrapatos vivendo ali. Todo mundo vive dizendo que o contato com a natureza é ótimo, mas nela tem um monte de bichinhos nojentos pra gente se preocupar. Eu brincava bastante no mato, até o dia em que engoli uma aranha viva. Mas num lugar como a fazenda Mãos à Obra, tem tanto inseto do lado de dentro dos chalés, quanto do lado de fora. Algum tipo de besouro entrou na orelha de um moleque no jantar, e ele precisou ir até a enfermaria para tirar. Cara, alguma coisa acabou de entrar na sua orelha. Quê? Jordan encontrou um carrapato na nuca do Julian, e todos surtaram. Mas o Sr. Jefferson falou que o Julian ia ficar bem, e o levou para a enfermaria. Quando o Sr. Jefferson e o Julian saíram, o resto dos garotos pirou. Fiquei na minha, e deixei ele se matando. Não queria ser mais uma pessoa do meu grupo a precisar da enfermaria, logo no primeiro dia. Quando o Sr. Jefferson voltou, o chalé estava um caos.
e os meninos estavam imundos. Parece que ninguém limpava o chão naquele lugar. Quando eles levantaram, estavam cobertos de cabelo e poeira. Como castigo por destruir o chalé, o Sr. Jefferson mandou todos para a cama mais cedo. Inclusive eu recebi a punição, apesar de não ter feito nada. E foi assim que já no primeiro dia, acabamos na cama, enquanto lá fora ainda tinha luz do sol. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana. Bons tempos! Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.